Você já colocou todo o seu coração em um presente. Sacrificou tudo o que tinha para dá-lo. Viajou uma grande distância para entregá-lo pessoalmente, apenas para a pessoa que você ama pegá-lo da sua mão, sem olhar nos seus olhos, jogá-lo em um bolso e imediatamente virar as costas para você, para falar com um estranho. A dor de tal indiferença é mais cortante do que o ódio. É um silêncio frio e sufocante que diz: você não importa para mim. Frequentemente nos perguntamos o que parte o coração de Deus. Imaginamos que são os nossos grandes pecados, as nossas guerras, a nossa violência ou as nossas blasfêmias. E certamente essas coisas ferem o seu sagrado coração. Mas há uma dor íntima e específica que Jesus revelou a Santa Faustina. Uma dor que ocorre não nas ruas do mundo, mas dentro do santuário da igreja. Acontece no momento mais sagrado das nossas vidas. Acontece quando recebemos a Santa Comunhão. É possível que o Criador do Universo, o Rei dos Reis, sinta-se solitário dentro do coração humano? De acordo com as revelações dadas a Santa Faustina, a resposta é um devastador sim. Jesus disse palavras a ela que deveriam nos despertar do nosso sono espiritual. Ele disse que muitas almas o tratam como um objeto morto. Elas o recebem, o Deus vivo, e o tratam como um pedaço de pão, um ritual, uma coisa a ser consumida e esquecida. Esta não é uma mensagem de condenação, mas uma missão de resgate desesperada para a sua alma. Jesus está chamando, porque Ele está parado à porta do seu coração, dentro de você, batendo e não encontrando ninguém em casa. Ele quer te dar milagres, força e um oceano de paz. Mas Ele está preso pela nossa indiferença. Antes de entrarmos no mistério destas visões e nas lágrimas de Cristo, convido você a abrir a porta do seu coração agora mesmo. Vamos criar um santuário de atenção e amor neste espaço digital. Se você deseja consolar o coração de Jesus hoje, se deseja dizer a Ele que Ele é uma pessoa viva para você e não um objeto morto, por favor, vá aos comentários abaixo e escreva estas palavras simples e poderosas: Jesus, eu confio em vós. E se houver um ente querido, um filho, um cônjuge ou um pai que perdeu o sentido do sagrado, deixe o nome dele lá também. Nós os colocaremos nos raios da sua misericórdia, pedindo que seus corações sejam despertados para a presença viva de Deus. Por que este tópico é tão difícil para nós compreendermos? É porque vivemos em um mundo de barulho e sobrecarga sensorial. Somos treinados a valorizar apenas o que grita mais alto. O celular no nosso bolso vibra e nós pulamos. O ciclo de notícias grita sobre desastres e nós prestamos atenção. As nossas preocupações com dinheiro, saúde e status gritam em nossas mentes constantemente. No meio desta tempestade ensurdecedora, a Eucaristia é silenciosa. Parece uma hóstia. Tem gosto de pão sem fermento. Não vibra, não grita. Requer os olhos da fé para ver o fogo escondido dentro. E porque somos criaturas dos sentidos, muitas vezes falhamos neste teste de fé. Nós caminhamos pelo corredor, estendemos as mãos ou abrimos a boca, e fisicamente recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Mas espiritualmente, estamos a quilômetros de distância. Estamos pensando no estacionamento, estamos pensando no almoço, estamos pensando na pessoa sentada 3 fileiras à nossa frente. Tratamos o Deus vivo como uma pílula de vitamina, algo que engolimos para a nossa saúde, enquanto continuamos com as nossas vidas reais. Mas Jesus disse a Santa Faustina que essa indiferença é uma tragédia que interrompe o fluxo da sua graça. Ele quer ser a vida real. Ele quer que esse momento de comunhão seja uma explosão de intimidade. Vamos olhar para o primeiro encontro profundo, onde Jesus revelou esta tristeza. Santa Faustina era uma mística, uma mulher que via por trás do véu. Um dia, Jesus abriu seu coração para ela sobre as almas que o recebem na Eucaristia. As palavras dele foram registradas em seu diário, número 1447, e estão pesadas com a dor de um amante rejeitado. Ele disse a ela: quão doloroso é para mim
que as almas tão raramente se unam a mim na santa comunhão. Eu espero pelas almas, e elas são indiferentes para comigo. Eu as amo terna e sinceramente, e elas desconfiam de mim. Eu quero derramar as minhas graças sobre elas, e elas não querem aceitá-las. Ouça a ternura nessa queixa. Ele não é o juiz irado aqui. Ele é o pai esperando, o noivo ansiando. Ele diz: eu espero pelas almas. Imagine Jesus presente no sacrário, contando os minutos até a missa, antecipando ansiosamente o momento em que ele pode se unir fisicamente a você. Ele tem presentes preparados, graças específicas para a sua ansiedade, a sua depressão, as suas lutas familiares. Ele os tem prontos em suas mãos. Mas então ele continua com a imagem mais dolorosa. Ele diz: elas me tratam como um objeto morto, enquanto meu coração está cheio de amor e misericórdia. Um objeto morto. Deixe essa frase penetrar na sua consciência. O que fazemos com objetos mortos? Nós os usamos, nós os movemos, nós os ignoramos. Uma pedra é um objeto morto. Uma moeda é um objeto morto. Um objeto morto não tem sentimentos, nem consciência, nem capacidade de amar ou ser amado. Quando Jesus entra em nossos corpos na Santa Comunhão, ele está plenamente vivo. O coração dele está batendo. A mente dele está consciente de cada pensamento seu. Ele está olhando para a sua alma por dentro. Mas se o recebemos e imediatamente voltamos nossa atenção interna para as coisas triviais do mundo, estamos tratando-o como se ele não estivesse lá. Estamos agindo como se tivéssemos engolido um pedaço de pão e nada mais. Na entrada 1385, Jesus elabora sobre essa dor. Ele diz a Faustina: chego ao coração humano na Santa Comunhão, mas o coração está vazio de amor por mim. Considere a tragédia desta cena. O Rei do Céu deixa o seu trono. Ele se humilha à forma de pão. Ele entra no vaso humilde e quebrado de um ser humano. Ele chega procurando um lugar para descansar, procurando uma conversa, procurando um retorno de amor. E o que ele encontra? Uma casa vazia. As luzes estão apagadas. O dono da casa está mentalmente ausente, vagando no mercado das suas próprias distrações. Jesus continua: não posso suportar estar em tal coração. Eu saio rapidamente. Esta é talvez a revelação mais assustadora no diário sobre a Eucaristia. Eu saio rapidamente. O que isso significa? Sabemos pelo ensinamento da Igreja que a presença real de Jesus permanece na Eucaristia, enquanto a espécie do pão permanecer. Uma vez que a hóstia é digerida, a presença física de Cristo cessa, embora a sua graça deva permanecer na alma. Mas quando Jesus diz que sai rapidamente, ele está falando da oportunidade espiritual que é perdida. Ele está falando da intimidade que é abortada. Ele quer ficar mais tempo. Ele quer descansar em você. Ele quer que os momentos após a comunhão sejam um tempo de união profunda, onde ele possa reparar os danos na sua alma. Mas se a alma está fria, distraída e vazia de amor, o hóspede divino não é bem-vindo. Ele é empurrado para fora pela nossa indiferença. A troca milagrosa que deveria acontecer, a força dele pela nossa fraqueza, a paz dele pelo nosso caos, não ocorre. Saímos da igreja exatamente como entramos, sobrecarregados, com medo e inalterados. Não porque Jesus fosse impotente, mas porque o tratamos como uma coisa morta. Vamos nos aprofundar na visão. Faustina não apenas ouviu essas queixas, ela viu a realidade da missa, e suas visões servem como uma lente corretiva para a nossa cegueira espiritual. Em uma ocasião, registrada no diário, Faustina viu o menino Jesus durante a missa. Ele não era uma estátua estática ou uma pintura. Ele estava vivo, vibrante e irradiando alegria. Quando o padre ergueu a hóstia, ela viu o menino Jesus estendendo seus bracinhos para as pessoas. Esta visão enfatiza a personalidade da Eucaristia. Não é uma coisa, é ele. É o mesmo Jesus que caminhou na Galileia, o mesmo Jesus que chorou no túmulo de Lázaro, o mesmo Jesus que sangrou na cruz. Quando nos aproximamos do altar, não estamos nos aproximando de um ritual
Estamos nos aproximando de uma pessoa que sabe o nosso nome. Faustina escreve que muitas vezes, após receber a comunhão, ela sentia a batida física do coração de Jesus dentro do seu. Ela entrava em um silêncio profundo, onde o mundo exterior deixava de existir. Nesses momentos, Jesus revelava segredos a ela sobre o futuro, sobre o estado das almas e sobre a profundidade da sua misericórdia. Você pode dizer, mas eu não sou um místico. Eu não tenho visões. Eu não sinto um batimento cardíaco. Isso é verdade para a maioria de nós. Nós caminhamos pela fé, não pela visão. No entanto, a realidade permanece a mesma. A falta de experiência sensorial não muda a verdade da sua presença. De fato, Jesus disse a Faustina que o mérito da nossa fé é maior quando não vemos, e ainda assim acreditamos e adoramos. Há um forte contraste apresentado no diário entre a recepção como objeto morto e a recepção de uma alma que ama. Na entrada 1447, depois de reclamar sobre as almas indiferentes, Jesus diz a Faustina, para que possas conhecer pelo menos um pouco da minha dor, imagine a mais terna das mães que tem grande amor pelos seus filhos. Enquanto esses filhos desprezam o seu amor, considere a dor dela. Ninguém está em posição de consolá-la. Esta é apenas uma pálida imagem e semelhança do meu amor. Ele usa a imagem de uma mãe. Uma mãe vive para os seus filhos. Ela os alimenta, veste, vela por eles. Se os filhos dela a ignorassem, passassem por ela sem falar ou a tratassem como uma peça de mobília, o coração dela se partiria. Jesus está nos dizendo que o amor dele é ainda mais terno, mais visceral do que o de uma mãe. Ele é vulnerável na Eucaristia. Ele se fez indefeso. Colocou-se em nossas mãos, sujeito à nossa agenda, à nossa mastigação, à nossa digestão. Ele entregou o seu poder para estar perto de nós, e quando o ignoramos, nós pisoteamos essa vulnerabilidade. Mas vamos olhar para o outro lado. O que acontece quando prestamos atenção? O que acontece quando o tratamos como uma pessoa viva? Faustina escreve em seu diário que quando recebia a Santa Comunhão, ela frequentemente dizia a Jesus, Tu és o rei do meu coração. Ela o convidava para assumir o trono da sua alma. Ela visualizava seu coração como uma capela ou um jardim e convidava Jesus a caminhar nele. Ela falava com ele sobre tudo. Suas lutas com as outras irmãs, sua doença física, seus medos de falhar em sua missão. E Jesus respondia. Ele dizia a ela, Minha filha, você é o meu deleite. Ele disse a ela que em um coração que o ama, ele encontra um refúgio da maldade do mundo. Ele disse que uma única santa comunhão recebida com amor e confiança é suficiente para sustentar uma alma através das maiores provações. Há uma promessa específica ligada a esta atenção. Jesus disse a Faustina que se uma alma se prepara para a sua vinda e fala com ele após a comunhão, ele realizará milagres nessa alma. Eu desejo me unir com as almas humanas. Meu grande deleite é me unir com as almas. Quando venho a um coração humano na Santa Comunhão, minhas mãos estão cheias de todos os tipos de graças que eu quero dar à alma. Mas as almas nem sequer prestam atenção em mim. Elas me deixam sozinho e se ocupam com outras coisas. Elas me tratam como um objeto morto. Ele quer dar todos os tipos de graças. Isso significa que a resposta para o seu problema de casamento, a cura para o seu vício, a paz para a sua ansiedade, está esperando nos poucos minutos após a comunhão. Mas a transferência dessa graça requer uma conexão. Requer um receptor. Se a linha for cortada pela distração, a graça permanece nas mãos dele. Isso nos traz a uma realidade aterrorizante que Faustina testemunhou. A batalha espiritual em torno do momento da comunhão. O diabo conhece o poder da Eucaristia melhor do que nós. Ele sabe que se uma alma verdadeiramente se conecta com Jesus naquele momento, a alma se torna perigosa para o reino das trevas. Portanto, o inimigo faz tudo ao seu alcance para nos distrair exatamente nesse momento. Você já notou que no momento em que volta para o banco após a comunhão, sua mente é subitamente inundada de distrações? De repente, você se lembra de um e-mail urgente. De repente,
Você nota a roupa de alguém. De repente, você sente uma coceira, uma preocupação, uma pressa para ir embora. Isso não é um acidente. Isso é um ataque calculado para impedir a conversa de coração para coração que Jesus deseja. Faustina viu os demônios fugindo da alma que carrega o Cristo vivo, mas ela também os viu rondando, esperando pelo momento em que a alma se distrai novamente. Se saímos da igreja imediatamente, correndo para nossos carros, ligando o rádio, estamos fazendo o trabalho do inimigo por ele. Estamos extinguindo o fogo antes que ele tenha a chance de nos aquecer. Então, como paramos de tratar Jesus como um objeto morto? Como consolamos o seu coração e desbloqueamos as graças que ele está morrendo de vontade de nos dar? O diário nos oferece um caminho prático, um plano de resgate para a nossa santa comunhão. O primeiro passo é a preparação. Você não pode tratar um hóspede com honra se for surpreendido pela chegada dele. Jesus disse a Faustina que a preparação dela para a comunhão deveria começar antes mesmo de ela entrar na capela. Para nós, isso significa preparar nossos corações no caminho para a missa. Desligue o rádio no carro, pare a fofoca. Comece a dizer: Jesus, eu estou indo te encontrar. Eu não sou digno, mas eu preciso de ti. Faustina frequentemente rezava: Jesus, transforma-me em ti mesmo. Ela reconhecia sua pobreza e vazio. Ela não fingia ser perfeita. Ela simplesmente abria a porta. O segundo passo é o encontro. Quando você receber a hóstia, faça um ato consciente de fé. Diga a si mesmo: este é Deus. Esta é a pessoa viva de Jesus. Não deixe seus olhos vagarem. Feche-os, se necessário, para excluir o mundo. Caminhe de volta para o seu lugar com a reverência de alguém carregando um rei. O terceiro passo, e é aqui que a síndrome do objeto morto é curada, é a conversa. Não recite orações genéricas imediatamente. Jesus pediu a Faustina intimidade, não apenas fórmulas. Fale com ele. Diga a ele: Senhor, tu estás aqui. Tu estás vivo em mim. Eu te amo. Eu te adoro. Então conte a ele o seu problema. Jesus, eu estou preocupado com meu filho. Ele está longe de ti. Eu o coloco em teu coração agora mesmo. Jesus, eu tenho medo da consulta médica amanhã. Abraça-me. Trate-o como trataria um melhor amigo que acabou de se sentar ao seu lado. Jesus disse a Faustina: fale comigo simplesmente como um amigo para um amigo. Ele não precisa de linguagem poética. Ele precisa de você. Ele precisa da sua atenção. O quarto passo é a ação de graças. Este é o quarto de hora de silêncio. Não saia correndo da igreja no momento em que o padre diz: a missa terminou. Se possível, fique por apenas alguns minutos. Ou, se tiver que sair, mantenha o silêncio no seu carro. Jesus disse: saio rapidamente quando o coração está vazio. Mas se o coração está cheio de desejo, ele permanece. A presença sacramental pode passar, mas a presença interior da Trindade se aprofunda. Santa Faustina escreveu uma vez: senti que Deus estava tão perto de mim que eu não tinha palavras para expressá-lo. Eu queria ficar em silêncio e amar. Esse é o objetivo. Ficar em silêncio e amar. Há uma bela história no diário, onde Faustina se sentia incrivelmente fraca e doente. Ela não tinha energia para rezar longas orações. Ela simplesmente recebeu a comunhão e disse: Jesus, tu sabes quão fraca eu sou. Eu não posso fazer nada sem ti. E Jesus respondeu a ela com imenso amor, dizendo que a miséria dela era a própria razão pela qual ele veio a ela. Ele ama descer até a nossa pobreza. Esta é a chave. Você não precisa ser um santo para tratar Jesus como uma pessoa viva. Você não precisa ter um diploma de teologia. Você simplesmente precisa reconhecer que Ele está lá. Imagine por um momento, a próxima vez que for à missa. O padre eleva a hóstia, os sinos tocam, o céu se abre, embora seus olhos não possam ver. Os anjos, milhares deles, segundo Faustina, curvam-se em reverência trêmula. Então, você dá um passo à frente. O rei dos anjos é colocado na sua mão ou na sua língua. Nesse momento, você tem uma escolha.
Você pode ser a casa vazia, a alma distraída que o trata como um objeto morto, fazendo-o chorar e sair rapidamente. Ou você pode ser o santuário da misericórdia. Você pode ser aquele que diz: bem-vindo, Senhor, eu estou aqui, eu estou ouvindo. Se você fizer isso, enxugará as lágrimas de Jesus. Você será a consolação que ele busca em um mundo que o esqueceu, e em troca, ele fará do seu coração o seu trono. Ele lhe dará a força para suportar o insuportável. Ele lhe dará uma paz que o mundo não pode tirar. Vamos retornar à imagem do amante rejeitado. Jesus viajou das alturas do céu para as profundezas do altar. Ele atravessou o abismo do pecado e da morte para se colocar em suas mãos. Ele está olhando para você agora com olhos cheios de esperança. Ele está perguntando: você vai falar comigo? Você vai me reconhecer? Ou sou apenas um objeto morto para você? Deixe sua vida ser a resposta. Deixe sua próxima comunhão ser a resposta. Ao concluirmos esta reflexão, lembre-se de que esta não é apenas uma história do passado. Está acontecendo hoje em todas as igrejas ao redor do mundo. Jesus está chegando aos corações e encontrando muitos deles vazios, seja a exceção, seja a alma que o conforta. Vamos encerrar com uma oração de reparação e confiança. Uma oração que você pode dizer logo após a sua próxima comunhão, para garantir que você o esteja tratando como o Deus vivo. Meu Jesus, eu acredito que estás verdadeiramente presente no meu coração. Eu te adoro, com todos os anjos e santos. Sinto muito pelas vezes em que te tratei como um objeto morto, recebendo-te sem amor ou atenção. Perdoa-me pela minha frieza. Hoje, abro a porta do meu coração inteiramente para ti. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eu te entrego as minhas preocupações, os meus medos e os meus pecados. Eu confio no teu amor. Fica comigo. Permanece em mim. Que meu coração seja o teu lugar de descanso. Jesus, eu confio em vós. O mundo diz que você está sozinho. O mundo diz que a matéria é tudo o que existe. Mas o objeto morto que o mundo vê é o coração vivo do universo. Ele está mais perto de você do que sua própria respiração. Ele está esperando. Não o deixe sozinho no santuário da sua alma. Que a misericórdia de Deus nos desperte a todos da nossa indiferença. Que nunca mais tratemos a fonte da vida como uma coisa morta. Vá em paz então e prepare o seu coração para o Rei que vem a você no humilde disfarce de pão. Agora considere a aplicação prática disso para a sua próxima semana. O Diário de Santa Faustina não é meramente um livro de história. É um manual para o fim dos tempos, um guia de como viver quando a fé está esfriando. Jesus disse a Faustina que ela deveria preparar o mundo para a sua vinda final. Como nos preparamos? Reconhecendo-o agora na Eucaristia, para que possamos reconhecê-lo depois em sua glória. Há um perigo sutil que devemos evitar. O perigo da rotina. A rotina é inimiga do amor. Quando você beija seu cônjuge ao se despedir de manhã, sem olhar para ele, isso é rotina. Quando você diz "eu te amo" sem sentir, isso é rotina. E quando recebemos a comunhão, porque é o que fazemos no domingo, essa é a rotina mais mortal de todas. Santa Faustina lutou contra essa rotina com atos espirituais. Antes da missa, ela dedicava a sua comunhão a uma intenção específica. Esta é uma maneira poderosa de manter o seu coração engajado. Não vá à missa apenas para si mesmo. Vá em uma missão. Jesus, eu ofereço esta comunhão hoje pelo meu filho que perdeu a fé. Jesus, eu ofereço esta comunhão pela alma no purgatório, que não tem ninguém para rezar por ela. Jesus, eu ofereço esta comunhão pela graça de perdoar o meu inimigo. Quando você tem uma missão, você está alerta. Você não é um receptor passivo. Você é um participante ativo na obra da redenção. Jesus ama isso. Ele disse a Faustina que ama quando as almas tomam a força e suas graças, significando, quando pedem com confiança ousada e intenção específica. Além disso, devemos abordar o aspecto físico da nossa recepção. Somos corpo e alma. Se o nosso corpo é casual, a nossa alma tende a ser casual.
Santa Faustina tratava a hóstia com suprema reverência física. Quer você se ajoelhe ou fique de pé, quer receba na língua ou na mão, conforme permitido pela Igreja. A postura interna deve ser a de prostrar-se com o rosto no chão diante de Deus. Diário 114. Pergunte a si mesmo: o meu corpo proclama que estou segurando o Criador? Se você recebe na mão, você procura pela menor partícula. Santa Faustina escreve sobre seu anjo da guarda, a acompanhando até o altar. Imagine seu anjo da guarda ao seu lado. Você manusearia o Senhor descuidadamente, na frente de um ser de pura luz que treme diante de Deus? A restauração da reverência é o primeiro passo para a restauração da fé. E quanto a sair rapidamente do que Jesus reclamou? Em nossas paróquias modernas, o estacionamento é muitas vezes uma cena de caos, minutos após o término da missa. Corremos para restaurantes, para jogos esportivos, para os nossos sofás. Temos pavor do silêncio. Mas Jesus fala no silêncio. Desafie-se esta semana. Após a missa, não ligue o rádio no carro pelos primeiros 10 minutos. Deixe o carro ser uma extensão da igreja. Leve o silêncio com você. Diga à sua família: vamos apenas ficar quietos por um momento e agradecer a Jesus. Pode parecer estranho no começo, mas você está treinando a sua alma para segurar o tesouro que recebeu. Você está dizendo a Jesus: você é bem-vindo aqui. Não estou com pressa para te empurrar para fora. Há uma promessa oculta para aqueles que vivem dessa maneira. Jesus disse a Faustina: eu não sou apenas uma rainha, mas também uma mãe de misericórdia. Mas ele também fala como o rei. Quando você honra o rei na Eucaristia, ele honra você. Ele começa a mudar o seu caráter. Você descobrirá que as coisas que costumavam te irritar, o trânsito, o colega de trabalho rude, a casa bagunçada, perdem o poder de perturbar a sua paz. Por quê? Porque você carrega o príncipe da paz dentro de você e você está consciente dele. Você não é mais uma concha oca. Você é um sacrário vivo. O objeto morto torna-se a fonte viva. Pense nos santos, como eles se tornaram santos, não fazendo coisas extraordinárias, mas fazendo coisas ordinárias com amor extraordinário. E a coisa mais ordinária e extraordinária que fazemos é receber a comunhão. Acontece todos os dias, em todas as cidades. É o milagre mais comum na Terra. Se pararmos de tomar isso como garantido, se pararmos de tratá-lo como um objeto morto, nós nos tornaremos santos também. Vivemos em um tempo de grande confusão espiritual. Muitas pessoas deixaram a igreja. Muitos dizem que não tiram nada da missa. Eles não tiram nada dela porque não estão colocando nada nela. Especificamente, não estão trazendo seus corações, estão trazendo seus corpos, mas deixando o amor na porta. Você tem o segredo agora. Você sabe o que faz Jesus chorar e sabe como enxugar as lágrimas dele. A próxima vez que você vir o padre elevar a hóstia, olhe para ela e diga: eu vejo você, eu amo você, eu não vou deixar você sozinho. Este é o chamado da divina misericórdia. Não se trata apenas de rezar 1/3 às 3 da tarde. Trata-se de um relacionamento com uma pessoa viva. Enquanto você segue o seu dia hoje, mantenha esta frase em sua mente: pessoa viva. Olhe para o sacrário em sua igreja e diga: pessoa viva. Olhe para o crucifixo na sua parede e diga: pessoa viva. E o mais importante, quando você o receber, deixe seu coração gritar: pessoa viva. Vamos terminar com as palavras da própria Santa Faustina, de um momento de alta união mística. Ó Jesus, escondido no Santíssimo Sacramento, meu único amor e misericórdia, eu confio a Ti todas as necessidades do meu corpo e alma. Tu podes me ajudar porque Tu és a própria misericórdia. Em Ti reside toda a minha esperança. Que esta esperança queime brilhantemente em você. Que você nunca seja o mesmo depois de ouvir a queixa de Jesus. A missão de resgate começou. Começa no seu coração, neste domingo, no altar de Deus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.